de Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo 5. Aliás, eu quero ler o finalzinho do capítulo 4, verso 36, e o início do capítulo 5 do livro de Atos. Como falamos na semana passada, nós hoje vamos falar sobre o julgamento de Deus, mas na perspectiva do temor a Deus. Então, basicamente, é o temor do Senhor. Queremos falar sobre o temor do Senhor. Escreve aí, irmã, temor do Senhor. Amém. Temor do Senhor. Amém. Atos capítulo 4, final, verso 36 em diante. Nós vamos ver a oferta de Barnabé. Diz assim: José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho de exortação, levita, natural de Chipre, como tivesse um campo vendendo, trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Entretanto, certo homem chamado Ananias, com a sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas em acordo com sua mulher, reteve parte do preço e, levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo, conservando, porventura, não seria teu, e vendido não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração este desígnio? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Ouvindo estas palavras, Ananias caiu e expirou, sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. Levantando-se os moços, cobriram-lhe o corpo e, levando-o, sepultaram. Quase 3 horas depois, entrou a mulher de Ananias, não sabendo o que ocorrera. Então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou-lhe: dize-me, vendeste por quanto aquela terra? Ela respondeu: sim, portanto. Tornou-lhe Pedro: por que entraste em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí à porta os pés dos que sepultaram teu marido, e eles também te levarão. No mesmo instante, caiu ela aos pés de Pedro e expirou. Entrando, os moços acharam-na morta e, levando-a, sepultaram-na junto do marido. E sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos quanto ouviram a notícia destes acontecimentos. Amém? Irmãos, nós há alguns cultos iniciamos com algumas mensagens falando sobre o temor do Senhor. E vimos que primeiro Deus estabelece uma ordem, depois Deus derrama a sua glória. E quando Deus derrama a sua glória, Ele estabelece o seu julgamento. Ou quando há irreverência diante da glória do Senhor que foi derramada, Deus julga de acordo ou proporcional à glória que foi derramada. Nós vamos entender um pouco mais sobre isso. Mas nós, para isso, precisamos nos lembrar do que havia acontecido em Atos dos Apóstolos. Em Atos, no capítulo 2, nós vamos ver o derramar do Espírito Santo sobre a igreja. A igreja é revestida do poder do Espírito Santo, começa a falar em outras línguas, o povo começa a ser evangelizado, Deus começa a prosperar a igreja começa a crescer, começa a encher, curas começam a acontecer, restauração, salvação, estava uma maravilha, estava uma coisa tremenda. Mas tem uma coisa, que de repente, no meio do caminho, no capítulo 5 aqui que lemos, vemos um julgamento severo da parte de Deus. E quando nós lemos esse texto, o que passa no nosso coração como seres humanos talvez Deus tivesse sido muito severo. Passa no nosso coração o entendimento que talvez Deus tenha sido até injusto com esses homens,
meu Deus, passa no nosso coração que talvez Deus tenha usado 2 pesos e 2 medidas em algumas situações. E é sobre isso que eu quero falar com vocês. Porque pode parecer em muitos momentos que Deus nos trata de forma desproporcional. Em muitos momentos na Bíblia pode parecer para nós que Deus pesa a mão em outras situações e outras Ele releva. E nós precisamos entender um pouco mais sobre o julgamento de Deus, ou como Deus julga as coisas. E queridos, existem muitos assuntos difíceis na palavra de Deus, e com certeza esse assunto é um dos assuntos mais difíceis e complicados de nós entendermos. E eu queria que nós prestássemos bastante atenção no que o texto nos revela, o que a palavra de Deus nos diz. Eu fiz questão de ler o final do capítulo 4, porque isso foi uma carta, não havia capítulos, divisão de capítulos quando foi escrito. E o texto deixa claro que aqui é uma sequência. Uma coisa aconteceu primeiro e depois a outra. A primeira coisa que aconteceu foi um homem, Barnabé, natural de Chipre, uma ilha que havia pessoas muito ricas, uma ilha abençoada. E esse homem, muito provavelmente rico, tinha uma propriedade valiosa, ele vendeu essa propriedade e entregou o dinheiro completo do valor daquela propriedade aos pés dos apóstolos. Muito provavelmente a igreja ficou impactada com a atitude desse homem. Muito provavelmente as pessoas começaram a falar a respeito da atitude de Barnabé. Que maravilha, que homem bondoso, mas esse Barnabé eu não conhecia, ela é levita, um homem que de repente tomou uma atitude como essa, abençoou a igreja. Muito provavelmente Ananias e Safira eram um dos primeiros, com certeza, dos que haviam sido alcançados pelo Evangelho de Jesus. Eram também donos de uma propriedade cara, e talvez vissem os holofotes da igreja agora estarem voltados para Barnabé. E falaram, eu quero um pouco desse holofote. Eu quero um pouco dessa fama de falarem a respeito da gente. E falaram, vamos vender também uma propriedade? Só que eles não depositaram aos pés dos apóstolos o valor completo da propriedade, mas retiveram uma parte. Porque na realidade eles só queriam mostrar a atitude deles. E o pecado deles na realidade foi o engano. Eles só queriam fazer parecer uma coisa que na realidade não era. Em outras palavras, eles queriam somente a glória dos homens no lugar da glória de Deus. Eles queriam ser reconhecidos. Eles queriam que as pessoas falassem deles. E é por isso que no capítulo 5, o início do capítulo 5 começa com uma expressão, entretanto. Barnabé fez o que era correto. Entretanto, Ananias e Safira fizeram o que não agradava a Deus. O que não estava de acordo com o que Deus queria. Em outras palavras, eles queriam ter o fruto, eles queriam ter a bênção, eles queriam algo bom, eles queriam reconhecimento humano, eles queriam que a reputação deles estivesse em dia na sociedade, na igreja, com as pessoas. Eles estavam focados na biografia deles, não queriam dizer a respeito deles, mas se esqueceram de um Deus que vê tudo, esqueceram de um Deus que conhece o nosso coração. Esqueceram de um Deus que pesa as nossas atitudes. Um Deus que sabe o que vamos dizer antes que a palavra nos chegue à boca. Um Deus que sonda e nos conhece. Certo homem disse que se desejarmos o louvor do homem, temeremos o homem. Mas se temermos o homem, nós serviremos o homem. Porque nós servimos aquilo que tememos. E existem muitas pessoas que estão servindo o homem porque temem o homem no lugar de Deus.
estão com o temor do homem em dia, no lugar de temerem a Deus. E você pode pensar, mas esses homens levaram oferta para os necessitados. Levaram e fizeram uma oferta aos pobres, aquelas crianças órfãs e as viúvas que estavam na igreja. Esses homens fizeram algo maravilhoso e receberam em troca disso julgamento imediato de Deus. Foram fulminados por Deus. Talvez, se você parar para pensar, Ananias e Safira sacrificaram a posição social deles. Porque eles tinham uma terra, venderam, não tem mais. Sacrificaram a segurança financeira deles, eles tinham um recurso financeiro, uma propriedade que estava no poder deles. Sacrificaram isso. Entregaram para os apóstolos. Mas entenda, querido, que o sacrifício não vale nada se não tivermos temor a Deus. Todo sacrifício que fizermos não vale, é sacrifício de tolo, se não vier acompanhado do amor e temor ao Senhor. Precisamos colocar isso na nossa frente, diante de nós. E é por isso que eu quero trazer 2 textos da palavra de Deus, que você bem conhece, para nós fazermos uma comparação com o que aconteceu aqui no Novo Testamento, com o que também aconteceu no Antigo Testamento. 2 situações muito semelhantes. A primeira delas está lá em Levíticos, no capítulo 10, os versos 1 e 3. Quando nós vemos 2 levitas também sendo fulminados diante de Deus, Nadab e Abiú. A Bíblia diz que esses 2 homens ofereceram fogo estranho na presença do Senhor. Ofereceram fogo estranho. E o fogo estranho, querido, era simplesmente porque para oferecer o incenso diante da presença do Senhor, tinha que ser um incenso preparado de acordo com o que Deus havia mandado, num incensário específico para ser oferecido ao Senhor, com fogo que era tirado do altar, o fogo que era tirado das ofertas, aquele fogo que jamais deveria se apagar, de lá se tiraria o fogo, e esse fogo acenderia o incenso que era oferecido ao Senhor. Esses homens não pegaram o fogo do altar. Talvez fosse mais rápido, mais fácil, pegar um fogo, acender um fogo aqui e oferecer aquele incenso ao Senhor. E a Bíblia diz que eles foram fulminados. Foram mortos. Você falou, uau, que injustiça, que injusto, meu Deus. E é por isso, queridos, que eu quero lembrar você que esse também foi um dos primeiros acontecimentos depois de Deus encher o tabernáculo. Quando Deus revelou a glória no tabernáculo, pouco tempo depois, logo no início, aqui capítulo 10 de Levíticos, a gente vê esse julgamento de Deus, um julgamento imediato de Deus. Da mesma maneira como a igreja, poucos dias depois do derramamento do Espírito, sofreu julgamento imediato. Agora, olha só comigo 1 Samuel. Eu não vou ler, mas você vai se lembrar. 1 Samuel, no capítulo 2. Outros 2 sacerdotes de Deus, Ofni e Finéias, filhos de Eli. Os filhos de Eli, meu irmão, esses brincavam, abusavam na presença de Deus. A Bíblia diz que toda vez que alguém oferecia uma oferta no altar do Senhor, os filhos de Eli pegavam um garfo, e a oferta que era do Senhor, eles pegavam a oferta e tomavam para eles. Quando alguém oferecia, vinha com uma carne, eles pegavam a carne que era para Deus, e roubavam aquela carne que era para eles. Pior, faziam pior. As mulheres que ficavam à porta,
a porta nas proximidades do altar, do templo, do tabernáculo, esses homens tinham relações sexuais com essas mulheres. E você pensa, meu Deus, e Deus tolerava isso? Isso estava acontecendo. A Bíblia diz que Eli ficou cego. A situação espiritual de Israel estava totalmente degradada, o profeta, o sacerdote já estava cego, os seus filhos abusando na presença de Deus, e Deus não fazia nada. Enquanto que um pegou o incenso, ofereceu para Deus com fogo que era errado, Deus fulminou, o outro ofereceu uma oferta, pegou uma parte, foi fulminado por Deus, e a gente pergunta, meu Deus não estava vendo isso. Entenda, querido, que o julgamento retardado não significa que não há julgamento. O fato de Deus demorar a julgar não significa que o julgamento não vai acontecer. Eli morreu como havia sido profetizado, os filhos de Eli também morreram, e se levanta o sacerdócio de Samuel. Não sei se você se lembra, porque Deus, e no capítulo 3, no 1 Samuel, no capítulo 3, a palavra vai dizer assim, que a palavra do Senhor era rara naqueles dias. E daí nós vemos a diferença, queridos. Porque nos dois casos anteriores, a glória do Senhor havia sido revelada. Nos dois casos anteriores, Deus acabava de revelar a sua glória, tinha acabado de encher o tabernáculo com a sua presença. No outro, Deus havia derramado da sua glória, do seu poder, a igreja estava cheia do Espírito Santo, mas no outro, a palavra tinha se tornado rara. No outro, a igreja, em outras palavras, havia se esfriado. Milagres já não aconteciam. Curas já não aconteciam. A palavra tinha se tornado tão rara que Samuel, que estava sendo educado para ser profeta, ouviu Deus e falou assim, o que será que está falando comigo? E foi falar com o sacerdote Eli, e Eli, mesmo cego, que já não ouvia mais Deus falar, mas no passado já tinha ouvido Deus falar, diz, olha, quando você ouvir de novo, você diz, fala que o teu servo ouve. Irmãos, eu creio que estamos vivendo um tempo na igreja assim. O tempo da igreja que eu digo, a igreja do Senhor na face da terra, em que a palavra tem se tornado rara. Os milagres têm se tornado raros. As verdadeiras intervenções de Deus têm se tornado raras. Mas isso é um anúncio, é um sinal de que Deus está pronto para fazer alguma coisa. De que Deus está preparado para agir. Aleluia, Jesus. O temor do Senhor. E eu quero que você entenda, querido, que o temor do Senhor não é para a cidade, não é para o mundo, não é para quem está nas trevas, não é para quem está nas boates. O temor do Senhor é para a igreja do Senhor. Veja o que diz aqui em Atos, no capítulo 5, no verso 11, e sobreveio grande temor a toda a igreja. E todos ouviram a notícia desses acontecimentos. O temor do Senhor é para a igreja do Senhor. Se o temor do Senhor é para a igreja do Senhor, é sinal de que podemos estar na igreja, na casa do Senhor, de forma irreverente. É sinal de que podemos estar na casa do Senhor como esses sacerdotes, como Ananias e Safira. Quando Deus derramou julgamento sobre a igreja, alguns pensaram assim, poderia ser eu. Quando o julgamento imediato veio, alguns devem ter falado e repensado as suas próprias atitudes e pensado, poderia ter sido eu.
Alguns pensaram, não imaginava que o julgamento de Deus podia ser dessa maneira. Alguns devem ter imaginado e devem, no final, ter glorificado a Deus por Ele ser onipresente, onisciente, por Ele ser santo. O teu Deus é santo. O teu Deus vê tudo. O teu Deus conhece tudo. E no tempo de Deus, todas as coisas vão ser julgadas por Ele. Pedro, entende isso. E na primeira carta, epístola de Pedro, no capítulo 1, verso 15, eu vou acelerar, meu irmão, que nós temos um lugar para chegar, amém? Você está entendendo essa mensagem, querido? Não é para você ficar com medo não, tá? Você vai entender o que Deus vai fazer na sua vida. Primeira epístola de Pedro, primeira epístola universal de Pedro, capítulo 1, verso 15, diz assim: pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Porque escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Ora, se invocais como Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Amém? Entenda que o que muitas vezes entra em conflito conosco é: como pode um Deus amoroso, um Deus que nos ama, um Deus que deu o seu próprio Filho por nós na cruz, ter um julgamento tão imediato? E às vezes nós achamos que todo o nosso amor ao Senhor é suficiente para que estejamos bem com Deus. E eu tenho certeza que se você sair aqui no catete, nas cidades, nas ruas e perguntar: você ama ao Senhor? Muitas pessoas vão dizer: eu amo ao Senhor. Às vezes tem pessoas que não estão na igreja, mas elas vão dizer: eu amo o Senhor. Eu amo a Deus. Mas se você perguntar: você serve a Deus? Aí a resposta pode já não ser tão enfática ou com tanta certeza. Entenda, Pedro aqui está nos dizendo que o amor, ele pode se tornar limitado pela falta de conhecimento. O nosso amor, ele pode se tornar limitado por não conhecer a Deus, por não sabermos quem Deus é. Se nós temos uma imagem de Deus deficiente, queridos, o nosso amor também vai ser deficiente para Deus. Se nós não conhecemos a Deus, como nós podemos amar aquilo que não conhecemos, ou aquele a quem não conhecemos? É por isso que o amor e o temor a Deus precisam estar juntos. Não podemos amar a Deus sem temor a Deus. Assim como não podemos ter temor ao Senhor se não o amarmos. Os dois precisam andar juntos. O temor do Senhor, a própria palavra diz, ele é o princípio da sabedoria. Porque, amado, você não revela o teu coração para qualquer pessoa. Você revela o teu coração a quem brinca com os teus sentimentos. Você revela o teu coração a quem não te trata, bem, ou a quem zomba de você. É por isso que a palavra de Deus, quando vai falar do coração de Deus, sempre fala de um lugar secreto. A palavra, quando fala do amor de Deus, de onde Deus está, onde está o seu coração, no Salmo 91, por exemplo, fala do esconderijo do Altíssimo, fala da morada do Onipotente, fala de um lugar secreto, onde nós precisamos descobrir, onde nós precisamos conhecer. O Salmo 25, no verso 14, vai dizer que a intimidade do Senhor é para os que o temem.
aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Então, temer ao Senhor e descobrir a intimidade do Senhor é saber ou amar a Deus da forma que Deus quer. Talvez a imagem que temos do amor seja o amor das novelas, o amor da televisão, aquele amor que não é o amor de Deus. E é por isso que nós precisamos ter o nosso amor e o temor a Deus juntos. Porque se Deus é amor, queridos, mas Ele também é fogo consumidor. Esse Deus nos ama. O amor e o fogo, eles caminham juntos. E nós somos pastores, nós somos muito bons para falar do amor de Deus. Nós somos ótimos para falar para você que Deus te ama. É muito bom ver você dando glória a Deus e aleluia quando eu digo que Deus te ama. Mas eu preciso ter coragem para dizer que Deus também é fogo consumidor. E que nós precisamos estar na sua presença com amor e temor. Com reverência. Não podemos estar na sua presença de qual maneira? Filipenses, no capítulo 2, no verso 12, vai dizer: desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Desenvolvei a vossa salvação. Entenda, o mesmo Deus que é chamado de Abba Pai quer dizer paizinho, também vai ser o juiz de toda a carne. A comparação que temos é de um rei, que também é pai. O rei, quando ele está com seus filhos, com a sua esposa, os filhos pulam no colo dele, ele brinca com os filhos, joga futebol com o filho, ele abraça os seus filhos, as suas filhas, mas quando ele está na sala do trono, quando ele está no momento em que estão todos os súditos na sua presença, pronto para realizar um julgamento, ali ele é rei. Ali ele precisa ser respeitado como rei. Ali todos precisam ouvir aquilo que ele diz. Ali todos precisam se curvar diante da sua presença, quer sejam filhos, quer sejam súditos, todos devem tratá-lo como rei. E nós precisamos entender isso, que Deus te ama, você é filhinho querido de Deus, você é amado por Deus, Deus faz todas as coisas por você, mas Ele continua sendo o rei de toda a terra, Ele continua sendo o Senhor do universo, Ele continua sendo o Senhor de toda a criação. Nós podemos ter, amados, unção, nós podemos ter poder, nós podemos ter o óleo da unção na nossa vida, nós podemos expulsar demônios, nós podemos falar em outras línguas, mas se não tivermos o temor do Senhor, nós não seremos diferentes de Ananias e Safira. Eu sei que essa palavra dói, meu irmão. Eu sei que é difícil para a gente ouvir isso. Porque a gente precisa se lembrar do que o próprio Senhor Jesus disse, quando Ele, na sua glória, vai separar as ovelhas dos bodes. E os bodes vão dizer: mas Senhor, nós profetizamos, nós curamos, nós fizemos tanta coisa. E Ele vai dizer: nunca vos conheci. E o julgamento de Deus, meu irmão, e essa palavra me assombra, porque eu fico pensando na situação espiritual da igreja hoje. Porque se tanta coisa que nós estamos vendo tem acontecido, de ministros, pastores, homens que são considerados de Deus, que às vezes nós subimos no altar, subimos no púlpito e muitas vezes em pecado, e Deus não está fazendo nada. E às vezes a gente olha a situação do país, de homens de Deus abusando de crianças, de homens de Deus
que deixam o ministério para casar com mulher do membro, homens de Deus que roubam o dinheiro da igreja, homens de Deus que pegam o dinheiro das ofertas para si próprio, homens de Deus que querem poder, que querem construir grandes impérios, homens de Deus que querem ter e mais ter e se esquecem das ovelhas. Quando nós vemos isso, eu fico com temor no meu coração, porque eu me lembro desse texto. E talvez eu fique pensando, será que nós estamos tão distantes de Deus que nós já não estamos vendo mais o julgamento de Deus? Será que nós já nos esfriamos tanto assim, que essas coisas se tornaram normais? E a palavra do Senhor também tem se tornado rara nesses dias? O que nós estamos ensinando? Que as pessoas estão tão interessadas em ouvir, que já não querem ouvir mais a palavra do Senhor e se contentam com qualquer coisa. Se contentam com qualquer situação e já não temem mais a Deus. Porque esse julgamento é para a igreja, meu irmão. Esse julgamento é para nós. Esse julgamento é para nós que tomamos a ceia do Senhor. Para nós que estamos aqui. E é por isso que daqui a pouco nós vamos ter a oportunidade de nós mesmos avaliarmos o nosso coração. Porque o Espírito Santo fala com cada um de nós. O temor de Deus permanece. Como eu dizia, existem pessoas que amam a Deus, mas Deus não é o Senhor da vida delas. Pessoas que falam que amam a Deus, mas não têm Jesus como Senhor. Deus não é o Senhor, não manda na vida delas. Aleluia, Jesus. Aleluia. Vemos aqui, em Ananias e Safira, um exemplo daquilo que Deus faz quando a sua glória é derramada. Nós queremos, e sempre oramos pedindo a glória de Deus, Senhor, derrama a tua glória. Enche-nos do teu poder. E queremos uma igreja cheia de poder. Mas entenda, ter uma igreja cheia de poder, uma igreja cheia da glória de Deus, também é uma igreja em que o julgamento de Deus se manifesta. Uma igreja em que o julgamento de Deus vem de forma imediata quando nós nos desviamos do caminho do Senhor. Porque Ele conhece o nosso coração. Ananias e Safira não mentiram para Pedro, não mentiram para os pastores, não mentiram para os apóstolos, não mentiram para os homens de Deus, mas o texto diz que eles mentiram ao Espírito Santo. E às vezes nós ignoramos isso. Jesus, querido, é o nosso intercessor. Se não fosse por Jesus, nós nunca chegaríamos ou teríamos a glória de Deus. Primeiro porque não fazemos parte da aliança de Deus com Abraão. Somos gentios. Jesus nos colocou na sala do trono. Colocou você no lugar onde a glória de Deus é derramada. E essa glória não é mais, ela não se revela e reflete na sua vida, como Moisés desceu do monte, mas essa glória agora está dentro de você. E as pessoas quando olham para você, não veem você, mas veem a glória de Deus. Vem a glória de Deus que está dentro de você. E agora, essa glória de Deus que está dentro de nós, existem momentos que nós muitas vezes ignoramos, desprezamos, tratamos como coisa comum. Talvez tenha sido isso que aconteceu tanto nos textos que eu lembrei aqui do Antigo Testamento, quanto da igreja. Você lembra o que aconteceu em Atos capítulo 2?
A igreja foi cheia, os discípulos começaram a ser confundidos até com pessoas que estavam embriagadas. Muito provavelmente a igreja começou a rir. E a glória de Deus, quando é derramada, meu irmão, a alegria do Senhor vem. A alegria do Senhor é derramada, muito provável. A igreja era uma igreja alegre, uma igreja feliz, uma igreja leve. Mas a gente tem que tomar cuidado para a gente não se acostumar com a glória de Deus. E achar que Deus não está vendo o que a gente faz. Quando Deus encheu o templo, quando Deus encheu o tabernáculo, a glória do Senhor encheu aquele lugar. Eles fizeram as coisas tudo certinho. Mas eles estavam lá, ninguém estava vendo, talvez, vamos pegar aqui uma brasa, fazer um fogo. Ninguém está vendo. A gente pode se acostumar, querido, com a glória de Deus. A gente pode se acostumar com a agir de Deus. A gente pode se acostumar em profetizar. A gente pode se acostumar em pregar. A gente pode se acostumar com um monte de coisa. E achar que por isso Deus está validando os nossos atos. E achar que porque Deus está se movendo na igreja, que tudo aquilo que eu faço está certo. E que Deus não está vendo o que eu faço de errado. E achar que porque o fogo está descendo, que Deus não conhece o meu coração. Oh, Senhor, eu quero trazer para você o que aconteceu depois do julgamento de Deus. O que foi que aconteceu depois de Deus trazer o julgamento sobre a igreja. Verso 12. Muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. E costumavam todos reunir-se de comum acordo no pórtico de Salomão, mas dos restantes ninguém ousava juntar-se a eles. Porém o povo lhes tributava grande admiração. E crescia mais e mais a multidão dos crentes. Tanto como homens, mulheres, como mulheres, agregados ao Senhor, a ponto de levarem os enfermos até pelas ruas e os colocarem sobre leitos e macas, para que ao passar Pedro, ao menos a sua sombra se projetasse em algum deles. Afluía também muita gente das cidades vizinhas a Jerusalém, levando doentes e atormentados de espíritos imundos, e todos eram curados. Amém? O julgamento do Senhor veio, a glória do Senhor foi restaurada. Quando nós nos arrependemos diante de Deus, quando nós pedimos perdão a Deus, quando o Senhor restaura a nossa sorte, a glória do Senhor é restaurada na nossa vida. A glória do Senhor foi restaurada na igreja. Veja aqui a aparente contradição. Quando a Bíblia diz que alguns não queriam se juntar a eles, alguns não queriam estar com eles, mas ao mesmo tempo crescia a multidão dos crentes. Muito provavelmente aqueles que queriam estar com o Senhor só por brincadeira, estar com o Senhor só como uma curtição, um momento, esses ficaram intimidados. Mas os que queriam servir a Deus, a Bíblia diz que crescia mais e mais a multidão dos crentes. Que Pedro começou a andar na rua, e na cidade as pessoas começaram a colocar os enfermos nas ruas, para que a sombra de Pedro passasse e alguns fossem curados. Alguns, irmãos, para que todos eles fossem curados. Queridos, quando Deus revela a sua glória, revela o seu poder, é porque Ele quer fazer algo grande na igreja. Perceba que a restauração de Deus começa na igreja e atinge as cidades e as ruas. A restauração de Deus começa aqui, nesse lugar, e atinge lá fora, atinge a sua vida, atinge a sua casa,
atinge as cidades. Não foi numa rua que Pedro passava e isso aconteceu, mas foram nas ruas. Por onde ele passava, as pessoas começaram a ser curadas, porque o temor do Senhor foi restaurado. Na nossa vida com Deus, no nosso relacionamento com Deus, nós precisamos identificar áreas em que o temor do Senhor precisa ser restaurado. Em que o temor do Senhor precisa ser estabelecido. Às vezes, queridos, nós temos práticas de reverência a Deus porque nós não conhecemos. Porque não conhecemos a Deus. Jó, que era um homem reto, íntegro, temente a Deus, um homem que se desviava do mal, um homem que oferecia sacrifício pelos seus filhos depois de se reunirem. Em dado momento ele diz: Senhor, eu só te conhecia de ouvir falar, mas hoje os meus olhos te veem. Nós nunca, queridos, conheceremos a Deus em sua plenitude quando estivermos nessa carne. Mas nós podemos conhecer Deus cada vez mais. Nós devemos conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor. Talvez a sua vida cristã, o seu relacionamento com Deus tenha ficado estagnado. Talvez você esteja vivendo daquilo que Deus fez para você no passado. Mas Deus tem uma vida maravilhosa para você. Deus tem um relacionamento maravilhoso contigo, ou quer ter um relacionamento maravilhoso com você. Você precisa entrar no esconderijo, meu irmão. Entrar no esconderijo com amor e temor. Entrar no esconderijo com amor e reverência. Entendendo que esse Deus já te conhece. Esse Deus já sabe o que você precisa. Esse Deus já conhece a tua oração antes de você falar. Esse Deus já sabe o que você está passando, o que você está chorando, o que você está vivendo. Ele já sabe. Quem precisa se conhecer é você. Quem precisa saber quem você é você mesmo. Quem precisa saber os teus limites é você. Quem precisa saber se você é capaz de prometer e cumprir é você. Deus já sabe. Deus já te conhece. Por isso que tentar enganar a Deus, eu posso enganar todo mundo, meu irmão. Posso enganar vocês, posso enganar o pastor Roberto, posso enganar minha esposa, mas eu não consigo enganar a Deus. Você pode se enganar, mas você não consegue enganar o Deus Todo-Poderoso. É isso que Deus está nos dizendo, queridos. Não podemos estar no lugar santo, no lugar onde Deus opera milagres, no lugar onde Deus fala, no lugar onde a sua glória se revela, nos enganando. Devemos estar aqui com sinceridade de coração. Devemos estar aqui com o nosso coração aberto para aquilo que Deus quer fazer, para aquilo que Deus quer realizar na nossa vida. Ele já sabe da tua debilidade, Ele já sabe da tua fraqueza, Ele já sabe das vezes que você prometeu e não cumpriu. Ele sabe, meu irmão, quando você dá aquela olhada, Ele sabe quando você é assediado pelo pecado, Ele sabe, meu irmão. Ele já sabe que somos pecadores. Agora não podemos ser pecadores e estarmos fingindo que somos santos. Não podemos ser pecadores e estarmos fingindo ser uma coisa que não somos, porque aí nós estamos enganando. Não podemos ser pecadores e estarmos mentindo para nós mesmos, dizendo que somos cheios de Deus, quando na realidade há muita podridão em nós. E que precisamos do perdão e da graça de Deus. E meu irmão, se nós como igreja reconhecermos que nós precisamos do amor de Deus, da graça, do seu perdão,
reconhecemos com sinceridade que amamos a Deus, mas muitas vezes não conseguimos servi-lo como Ele queria. Nós temos um bom amigo, um companheiro, o Espírito Santo. Ele nos ajuda. A Bíblia diz que Ele nos ensina a orar. Ele coloca palavras na sua boca no momento do julgamento, quando a própria palavra do Senhor diz que no momento em que fomos julgados, não precisamos sequer nos preparar para o julgamento, porque o Espírito vai nos dizer aquilo que precisamos falar. Abre a boca somente. Abre a tua boca, meu irmão. O Espírito Santo vai encher. Que a palavra de Deus vai brotar na sua vida. Não podemos estar no lugar santo sem reverência, sem temor. E quando eu falo lugar santo, é na nossa vida. Não é só aqui no altar. Não é só aqui quando nós estamos servindo a ceia. Não é só na igreja quando estamos reunidos, no culto que é para o Senhor. Mas é na nossa vida, no nosso dia a dia. Precisamos ter temor ao Senhor. Se quisermos ser sábios, se quisermos adquirir sabedoria, precisamos colocar o temor do Senhor junto com o nosso amor. Porque Ele nos ama, meu irmão. Mas Ele não deixa de julgar nenhum ato de irreverência nosso. Ele não deixa de derramar fogo quando somos irreverentes com a sua presença, quando brincamos com Deus, quando temos atitudes que não são atitudes que revelam a glória de Deus que há dentro de nós, mas revelam o homem ignorante, fraco, que deseja mais, que quer mais poder, mais dinheiro, mais coisas, e não mais de Deus. Meu convite nessa noite, para esse ano de 2021 que começa, para todos nós como igreja, é que queiramos mais de Deus. Que queiramos mais do esconderijo de Deus, do lugar secreto, do lugar onde Ele revela o seu amor, a sua glória, o seu perdão, onde Ele nos cura, onde Ele nos sara, onde Ele passa remédio nas nossas feridas, onde saímos de pé, onde às vezes saímos com o nosso rosto inchado de chorar, mas a glória de Deus é revelada em nós. A presença de Deus nos enche, somos transformados, é no lugar da transformação que Deus quer te colocar. Porque é lá que Ele pode te chamar de filho. É lá que Ele pode te chamar de querido. Porque, meu irmão, você não recompensa teu filho quando ele faz besteira. Você não recompensa teu filho quando ele se joga no chão para pedir alguma coisa. Você não recompensa teu filho quando ele vai mal, quando ele desobedece, quando ele não te respeita. Você não recompensa ele. E a palavra diz que se vocês são maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial vai tirar do seu bom tesouro coisas boas para vocês. Se nós damos o melhor para os nossos filhos, queridos, esse Deus cuida de nós, Ele nos dá coisas boas, e Ele vai continuar abençoando a nossa vida com o seu tesouro que é maravilhoso e eterno. Ele vai continuar sendo derramado sobre você. Eu queria que você baixasse a sua cabeça, eu quero fazer uma oração. Os nossos irmãos aqui da ceia já podem vir para cá. Eu quero orar por você, meu irmão. Porque essa palavra não é para trazer peso sobre você. O Senhor Jesus é o nosso intercessor. A palavra de Deus diz, e esses homens foram fulminados. Pedro fala para eles que eles pecaram contra o Espírito Santo. E o próprio Senhor Jesus, a palavra vai nos dizer que todo pecado do homem é perdoado, exceto o pecado contra o Espírito Santo. O Senhor Jesus tem intercedido por nós.
E a Bíblia diz que o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Essa palavra pode pesar, a princípio, nos nossos corações. Porque quando olhamos para a nossa vida, com certeza nós vamos ver momentos em que tratamos as coisas de Deus com irreverência e sem temor. Mas entenda, nós explicamos aqui que o medo é diferente do temor. O medo te afasta de Deus, mas o temor te aproxima de Deus. Porque Deus te quer perto dEle. Deus te quer junto dEle. Ele te quer nos seus braços. O temor, querida, é para você voltar para as coisas santas. É para você voltar a amar a Deus acima de todas as coisas. A você colocar Deus como prioridade na sua vida. E servi-lo com alegria. Servi-lo de todo o seu coração. Porque Ele já te deu o maior bem, a maior bênção que um homem pode receber e uma mulher, que é o Filho de Deus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, como igreja, aqui estamos. Estamos para pedir perdão ao Senhor. Perdão pelos nossos pecados, perdão pela nossa negligência, perdão pela nossa falta de amor com o nosso próximo, perdão pela nossa falta de cuidado, Senhor, com aqueles que estão junto de nós. Perdão, ó Pai, como tua igreja, porque estamos muito envolvidos nas nossas programações, envolvidos em preparando um show para o Senhor, no lugar de um culto. Perdoa, Senhor, porque estamos preocupados conosco, enquanto devemos nos preocupar com aqueles que estão em trevas, perdidos. Perdoa-nos, Pai, quando queremos os recursos, não para fazer a Tua obra, mas como igreja, muitas vezes queremos os recursos simplesmente para nos sustentar, no lugar, Deus, de sustentar a Tua vontade. Meu Pai, em nome de Jesus, pedimos perdão por tudo, pela nossa ignorância, pela nossa falta de conhecimento de quem o Senhor é. Ajuda-nos, Pai, como disse aquele homem, Senhor, que queria e precisava de um milagre. Ajuda-nos na nossa falta de fé. Quando agimos pela lógica, pela razão, e não simplesmente por fé. Nos perdoa, Pai. Senhor, nós estamos diante dessa mesa, da mesa que representa o Teu corpo e o Teu sangue, que foi entregue na cruz pelos nossos pecados. Esse momento é momento de cura, é momento de libertação, é momento, Senhor Deus, do Senhor olhar para o coração de cada um, Pai. Porque falamos como salmista, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Guia-me pelo caminho da eternidade, Senhor. Olha para o nosso coração, Pai. Olha para dentro de nós. Meu irmão, enquanto estamos aqui, enquanto você está com a sua cabeça baixa, os nossos irmãos vão até você, eles vão entregar um cálice. Se você aceitou Jesus como teu Senhor e Salvador, você é convidado a participar dessa mesa. Você é convidado a receber esse cálice, porque você está junto com Jesus. Você faz parte do corpo de Cristo. Receba o cálice aí no seu lugar. Aleluia. O julgamento de Deus é proporcional à glória que é revelada. Quanto mais glória é revelada, mais rápido é o julgamento de Deus.
Quanto mais o Senhor se revela, mais rápido Ele age em favor da igreja. Meu irmão, precisamos buscar a glória de Deus. Mas para isso precisamos colocar em ordem a nossa vida novamente. Precisamos colocar nosso coração em ordem novamente, para que o Senhor revele a sua glória. Esse pão que nós temos na mão é o símbolo do sacrifício de Jesus, do seu corpo que foi ferido, machucado, para que nós pudéssemos ter vida e acesso à glória de Deus. O véu do templo foi rasgado de alto a baixo e a glória de Deus se mudou, saiu do Santo dos Santos e agora habita no nosso coração. Hoje, o Senhor está dentro de você. E o Espírito Santo que nos convence da justiça, do pecado, do juízo, fala conosco, nos usa, nos torna homens e mulheres de Deus. Mas podemos ser homens e mulheres de Deus que possuem práticas que abençoam outras vidas, que fazem milagres verdadeiros, sem temor a Deus. Ou podemos ser abençoadores que temem o Senhor. Temamos o Senhor. Tenhamos o Senhor como primeiro na nossa vida. E eu tenho certeza que Ele vai fazer grandes coisas por você. Ao comermos desse pão, queridos, seja no nosso coração evidenciado tudo aquilo que nos tem afastado de Deus. Que possamos ver com os olhos espirituais aquilo que o Senhor tem feito por nós e nos alegrar e juntos exultarmos porque Ele é Deus. Comamos do pão. Aleluia. Aleluia. Você pode abrir o cálice com vinho. Um dos símbolos do vinho é a alegria. Na Bíblia, a casa que tem vinho tem alegria. Aliás, foi numa festa que o Senhor Jesus transformou água em vinho. Porque o Senhor Jesus, queridos, o nosso Deus, Ele quer te ver feliz. Ele quer te ver alegre. Servir a Deus e ter temor a Deus não é estar no funeral. Ter temor a Deus não é estar no lugar, no ambiente, onde as pessoas consideram Jesus como se Ele estivesse morto. Mas temer a Deus é entender que estamos na presença de Deus. E se estamos na presença de Deus, amados, a Bíblia diz que há abundância de alegria. Eu sei que você tem lutas, eu sei que você tem provas. Eu sei que você tem uma prova te esperando dentro de casa às vezes. Que amanhã, segunda-feira, primeiro dia útil do ano, como a Lia lembrou aqui, e você tem muita coisa para enfrentar no seu trabalho. Mas enfrente com a alegria de Deus. Esse vinho, esse cálice, representa o sangue de Jesus que foi derramado na cruz. O sangue
que tem a cor do vinho, ou o vinho a cor do sangue, mas representa a alegria de Deus, que quer ser derramada no teu coração. Porque, meu irmão, viver sem alegria não é viver. Podemos viver de muitas maneiras, mas se tem uma maneira que Deus quer que você viva, é que você viva feliz, sorrindo na sua presença. Eu não vejo a igreja de Deus triste. Eu não vejo a igreja de Deus como que servindo a Deus, a um Deus morto. Mas o nosso Deus é Deus de vivos. É um Deus que serve, é um Deus que está presente. Quando nós o glorificamos, que ao tomarmos desse cálice, querido, você possa receber da alegria de Deus em você. Aleluia, tomemos do cálice. Aleluia! Se coloque de pé, meu irmão. Aleluia! Aleluia, estenda as suas mãos. Senhor, muito obrigado. Obrigado por essa noite. Obrigado por esse momento de oração, de palavra, de ceia, junto com meu irmão, Pai. Esse culto é o primeiro culto do ano. E oferecemos ele ao Senhor. Mas mais do que oferecer um culto, Pai, queremos oferecer a nossa vida no altar. Queremos oferecer a nossa casa no altar. Queremos oferecer os nossos bens no altar. Vai, meu irmão. Coloca no altar de Deus tudo que você tem. Coloca os teus filhos lá no altar de Deus. Coloca a tua empresa no altar de Deus. Coloca o teu trabalho, o teu tempo. Coloca o teu talento no altar de Deus. Coloca o teu ano. Coloca o curso que você vai fazer no altar de Deus. Coloca no altar de Deus o teu relacionamento. Coloca a tua esposa, o teu marido. Coloca no altar do Senhor o teu carro. Coloca no altar de Deus o teu coração. A tua vida. Porque tudo que você tem é dele. Ah, Senhor. Aleluia! Isso, meu irmão. Coloca no altar do Senhor. Eu vejo você exercitando a tua fé, meu irmão. Eu vejo você colocando a tua fé em ação. Aleluia! Eu vejo você colocando a tua fé em prática. Alabaçou. Lebinarabasiko binai. Le souricabiarandesi. Lebarande cobinarabasso. Rebandasi cobinori cabianai. Arabandasi narai. Sabe, igual uma máquina que precisa ser colocada novamente em funcionamento. Sabe, uma máquina que ficou enferrujada, mas que precisa voltar novamente a funcionar. Sabe o que ela precisa, meu irmão? Ela precisa de óleo. Ela precisa do óleo do Espírito para voltar a funcionar. Olha Deus colocando óleo aí nas juntas. Olha o Senhor colocando óleo aí nas engrenagens. Olha o Senhor colocando óleo aí de novo na tua oração, nas tuas petições. Olha o Senhor colocando óleo novamente aí. Quando você estende a tua mão para orar, quando você abre a tua boca para clamar, Deus está colocando óleo de novo. Para os teus olhos espirituais se abrirem, para Ele revelar a sua glória, para Ele falar contigo no profundo, no oculto, no escondido, falar ao teu coração aquilo que só Ele tem para revelar para você. Ele está de novo, meu irmão. Coloca a tua fé em prática. Coloca a tua fé em ação.
E você vai ver maravilhas de Deus. Você vai poder sair às ruas. Xalabaracalabassubinai. E a glória de Deus vai junto contigo, meu irmão. Alabandarai. Você está no mercado e a glória está lá. É a presença de Deus lá contigo. Ele vai te dar oportunidade de novo para você falar do amor de Deus. Ah, Senhor! Porque o que importa para você não é a promessa, é a presença. É Deus contigo. É Ele contigo falando, se movendo na tua vida. Alabaxuri calabaçai. Nos dá uma semana abençoada, Senhor. Uma semana de vitória. Uma semana no teu altar, ó Deus. Fala conosco. Que o amor de Deus, que a graça de Jesus, que as doces consolações do Santo Espírito de Deus estejam sobre a tua vida hoje e permaneça para sempre. Vai em paz, que Deus te abençoe rica e abundantemente. Amém.